A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Vamos continuar nossa série chamada Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Em Tiago capítulo 3, versículo 14, diz assim: Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ter o espírito faccioso, ter discípulos para si e não para Cristo. Ovelhas para a sua denominação e não para Cristo. E ainda pensa que é mais sábio que o corpo de Cristo. Espírito do erro. A palavra de Deus mostra em Gálatas 5:20 que a facção é obra da carne, os que tais fazem não herdarão o reino dos céus. Provérbios 17:20 diz que um coração perverso não achará Deus. É uma hipocrisia, um espírito do engano, pensar que somente aqueles que se unirem à sua denominação estão salvos, que o mundo inteiro está perdido. Somente nas quatro paredes ali é que está o Espírito Santo. Eles têm o monopólio do Espírito Santo. Só eles são sábios, só eles são salvos, só eles são bons, só eles têm a verdade. Espírito faccioso se usa de qualquer estratégia para rebanhar pessoas após si. Aprove o Senhor, assim o Senhor escolheu salvar pela pregação do Evangelho genuíno. O Evangelho que tem cruz, renúncia, santificação, temor, arrependimento, comprometimento com o reino de Deus e sua justiça. Mas os facciosos, através de uma criatividade diabólica, criam mecanismos, sistemas, ideias para entreter o povo, para de alguma maneira mostrar que tem algo mais interessante do que a palavra genuína. A facção dá a impressão de que eles têm algo que ninguém mais tem. É uma mentalidade diabólica que faz com que as pessoas vão além da doutrina de Cristo ou fiquem aquém da doutrina de Cristo. Sempre estão acrescentando algo, como se os escritos do líder tivessem tanto valor quanto a própria Bíblia, as visões do líder, os sonhos que os anjos falaram. Sempre tem uma literatura para complementar a Bíblia. Ou estão ali sendo pastores legalzinho. Não dá nada, o que tem, aqui está permitido, estamos na graça. Licenciosidade é licença para o pecado. Eles transformam a graça de Deus em dissolução. Pastores muito legais, que chamam pecado de diversão lícita. São pessoas que usam de qualquer estratégia para rebanhar novos ofertantes. Não têm o temor de Deus, são sensuais. Eles mesmos querem ser guia de cego quando eles mesmos estão presos no mundanismo, na carnalidade, na vaidade. Não temem a Deus. Mas as suas estratégias visam o lucro, a ganância, a avareza. E por comércio, fazem esta aliança com as trevas de criatividade diabólica para atrair multidões para um outro evangelho. Paulo diz em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, está amaldiçoado. E o grande problema
é que não somente esse que está pregando está amaldiçoado. Lá em Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Então, tanto aquele que está falando como aquele que consulta acaba sofrendo a mão do inimigo. Este comércio gospel certamente é um espírito faccioso, porque ele tira a pessoa da verdadeira palavra para um outro evangelho que parece que dá certo, dá resultados, mas que tira da pessoa o principal, que é a comunhão com Deus, a santidade, o temor, e passa-se então, de uma forma precipitada, a correr atrás das bênçãos. Coloca o projeto de Deus de lado, porque o conselho dos ímpios se precipita, e vai-se atrás de atalhos, fórmulas mágicas, e tentar pressionar Deus através do comércio gospel a alcançar rapidamente as bênçãos. E numa geração de um povo sem paciência, sem perseverança, sem santificação, isso dá muito certo e muito lucro. Aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 17, diz: mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo estava preso por pregar o evangelho genuíno, o evangelho da graça, e muitos outros diziam: agora nós vamos pregar e tirar todos esses discípulos que estão seguindo Cristo através de Paulo e vamos atraí-los para nós. Contenção é uma palavra que no grego é eritheia, que significa uma intriga desonrosa. É uma pessoa trabalhando em troca de pagamento, mercenário. Então, eritheia é uma pessoa que só está preocupada com o seu próprio bem-estar. É uma pessoa que suborna, que engana. Uma pessoa ambiciosa, rebelde, que procura oportunidades de promoção, né? Espíritos partidários que recorrem a qualquer método para ganhar seguidores. Assim como os políticos que mentem descaradamente, fazem promessas descabidas, usam de todos os meios sujos e enganadores para atrair eleitores, para enganar o povo e assim tirar dinheiro, propina, roubo, maracutaias. Assim como o sistema político de alguns, porque nem todo político ele é corrupto, ainda existe uma pequena, bem pequena parcela de políticos que são honestos. Mas o próprio sistema corrompido faz com que as pessoas entrem nessa eritheia, que é uma troca de favores. Foi o que Judas falou: quanto você me dá de dinheiro, disse assim para o sacerdote, e eu te entrego Cristo. É o comércio da fé. Hoje eles dizem: conforme o tamanho da sua oferta, será o tamanho da sua bênção. Eu te entrego, eu sou ungido, eu vou orar por você, eu vou te entregar a bênção de Cristo. Isso é eritheia, é facção, não é o corpo de Cristo. Muito do que se coloca igreja na frente não é igreja. É uma casa de comércio e entretenimento. Porque a própria palavra igreja, eclesia, quer dizer os chamados para fora do mundanismo, carnalidade, mentira. Esse sistema de pensamento que está desde a queda de Adão e Eva. Ora, se chama igreja, mas não está tirando as pessoas para fora do mundanismo, carnalidade e pecado, e só incentivando a avareza e tentar pelo comércio da fé e compra de objetos ungidos alcançar a bênção, isso não é igreja. Jesus disse: muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, farão sinais, se possível enganaria até os próprios escolhidos. Então muitos virão em meu nome e dizem que são cristãos, colocam o nome de Cristo, mas não tem nada de cristianismo, são facções. São facções porque não estão unidas no Espírito e não formam o corpo de Cristo.
O corpo de Cristo é o corpo daqueles que andam no Espírito, praticando a palavra pela graça. Agora, essas associações religiosas que pregam outro evangelho e que dizem que só lá é que está a bênção, só lá está a vitória, o milagre. E aí vem os sinais do engano, começa a ter testemunho, porque o espírito do erro coopera para trazer mais pessoas. São sinais do erro. O Senhor disse lá em Deuteronômio que se alguém vier e pregar um outro Deus, um nome falso, e o que ele falar acontecer, aquele povo está sendo provado para ver se deixa o Deus verdadeiro para correr atrás daquele ídolo só porque ganhou aquilo que ele queria na carne. É uma prova. E às vezes a pessoa deixa o evangelho genuíno, está demorado, estou sofrendo, e corre para esses atalhos aonde parece que está acontecendo muitos milagres. E se a pessoa coloca o milagre na frente da comunhão com Deus e a santificação, já mostra que ela é uma apóstata. Pois o Senhor diz, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas, é um efeito no tempo e no modo de Deus. Dará fruto na estação própria. Mas essa pressa de querer resultados e colocar o resultado como centro, faz como Eva, que colocou no centro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela diz lá em Gênesis 3, a árvore do centro do jardim. Mas Deus, falando com Eva, disse em Gênesis 1 e também em Gênesis capítulo 2, que no centro do jardim estava a árvore da vida. E Eva disse, no centro do jardim está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é uma coisa interessante, amados. O que vemos é que houve uma transferência aí. Em Gênesis 2:9 diz que no centro está a árvore da vida, vírgula, e a árvore da ciência do bem e do mal. Já em Gênesis 3, quando a Eva está falando com a serpente, em Gênesis 3:3, ela diz que no centro do jardim está a árvore do conhecimento. Então, aonde que ela achou essa informação? Ela foi enganada. Hoje no centro do culto está a bênção, está o milagre, está o anjo, está a vitória, a profetada, o revelamento. Não está a palavra de sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, foi trocada a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas estão tentando salvar as suas vidinhas e buscando na religião apenas resultados imediatos, mas não estão se comprometendo com Deus e com a eternidade. Isso é muito sério, amados irmãos. Não é um mero detalhe. Veja aqui, olha, Deuteronômio 13, a partir do versículo 1. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então não importa se está chovendo milagres, se a palavra de Deus está sendo distorcida e manda você confiar numa rosa, numa pedra, você está tirando a fé no sacrifício consumado de Jesus Cristo e confiando que se comprar aquele objeto ou se participar de um sacrifício financeiro, aí a tua vida vai mudar. Quando você tenta mudar a sua vida, que Jesus já mudou na cruz do Calvário, você está anulando o testamento e entrando no espírito do erro. Pastor, mas está acontecendo um monte de milagres. Você está vendo? Se a tua fé não está 100% toda no único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo, se você pensa que tem que acrescentar algo, ou doutrinas estranhas, você está com o espírito do erro, facção, você está se cortando de Cristo, saindo de Cristo e entrando no espírito do erro. É assim que o Maitreya vai enganar o mundo inteiro, o falso profeta, fazendo até uma imagem falar depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Porque o espírito do erro, ele produz sinais do engano. Mas o mais importante é ver a doutrina e o espírito correto.
Em nome